Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 8 de novembro, segunda-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 ao 6. Vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meus irmãos, estamos hoje diante de um evangelho que nos traz 2 ensinamentos centrais e nos leva a partilhar aqui 2 pontos que necessitam a nossa meditação, a nossa demora, o nosso descanso na palavra de salvação que o Senhor hoje nos traz. O primeiro ponto que queremos partilhar é quando Jesus explica aos seus discípulos a importância de darmos atenção e vigilância para que nós que escutamos a palavra, que damos testemunho da pessoa de Jesus, que temos um encontro pessoal com Ele e somos chamados a convidar outras pessoas a esse encontro a partir das nossas vidas, tenhamos o cuidado de não sermos pessoas que causam escândalos para aqueles que não têm ainda tanta fé, para aqueles que ainda não conhecem a pessoa de Jesus, não têm a vida transformada a partir deste encontro. E quando Jesus fala isso, ele logo em seguida traz um momento do Evangelho em que nos faz pensar o que significa alguém que tem a fé, alguém que tem um encontro pessoal com o Cristo, traduzir isso em obras concretas. A fé nos leva a aproveitar toda a mínima atitude de que uma pessoa que encontra a pessoa de Jesus precisa levar a vida dela a uma obra concreta de conversão. Pois quando Jesus assim coloca essa exortação e nos traz a seguinte explanação: quando tiver alguém que vai pecar contra ti e te pedir em um só dia 7 vezes perdão porque cometeu naquele só dia 7 vezes um ato de pecado contra ti, tu que tens fé deve perdoar o teu irmão. O escândalo, muitas vezes, ele pode ser pensado como uma atitude que causa ali um contra-testemunho, como uma atitude que causa ali simplesmente um horror, um pavor, porque um pecado foi cometido de uma forma muito clara, muito óbvia.
Mas o escândalo aqui também é trazido a partir da leitura desse evangelho, quando eu e você, que escutamos o evangelho, que escutamos a palavra, não nos aproximamos daquele que está aprendendo, daquele que está tendo seu encontro com Jesus e ainda está vacilante nos seus passos, na sua fé, na sua caminhada. Se negamos a Ele o perdão, se negamos a Ele a oportunidade dele ali conhecer a palavra do Evangelho encarnada no meu coração, no seu coração, todas as vezes que perdoarmos as suas falhas, nós estamos também causando escândalos aos pequeninos que têm a fé. É bonito pensar nesse Evangelho, olhando as nossas casas de acolhimento e ver quantos e quantos irmãos passam por nossas casas e naquilo que o Evangelho precisa realmente entrar em seus corações, nós somos convidados a amar até o fim e a valorizar cada pequeno gesto de conversão desse irmão que deixou uma vida desregrada, que deixou uma vida do pecado e está ali se configurando a Cristo, porque morando na casa de Deus, ele acolhe, ele toma posse dessa graça e muda a sua vida pouco a pouco, porque o testemunho de vida dos missionários vai conquistando a vida desses irmãos para o Evangelho, para o Cristo. E isso nós precisamos. Nós temos o compromisso de realmente levar a sério. Quando percebemos nas casas de acolhimento da obra Lumen, a graça de dizer para os irmãos, para as irmãs, para as crianças: olha, vocês estão morando na casa de Deus. E por isso é preciso uma atitude nova, uma vida nova, uma vida na graça. E por isso que muitas vezes pedem um desligamento e não conseguem ficar. Porque vão confundindo e não conseguem deixar a graça de Deus descer. A graça de Deus realmente levar a um processo de humilhação, de humildade, que nos faz provar a graça de uma vida nova, porque deixamos o pecado para trás. Então, a centralidade deste evangelho, nesse primeiro ponto aqui partilhado, nos faz pensar. O escândalo não é só um pecado, muitas vezes, tão claro. O escândalo é não levar os pequeninos, é não levar aqueles que estão começando a clareza do evangelho. E isso não significa um amor que passe a mão na cabeça e simplesmente dê a eles o afago, aquilo que é o que eles querem naquele momento. Significa levá-los a um caminho de aceitação de que o evangelho vai mudar as suas vidas. Significa perdoá-los quantas vezes for necessário, de quantas e quantas vezes eles se arrependerem. Mas significa também deixar muito claro o que é a mensagem de salvação, o que é o caminho do evangelho. Que graça o nosso carisma conseguir tomar posse daquilo que esse evangelho nos traz a partir das nossas casas de acolhimento. Você consagrado, tome posse a partir do momento de escutar essa palavra e querer colocar os seus sentimentos em intercessão por esses irmãos que são os pequeninos, que estão iniciando. E a conversão deles, gritar conversão ao seu coração consagrado. Você que escuta a palavra encarnada de forma providencial, se coloque nessa comunhão de perceber. O Senhor chama os pequeninos para morar na casa dele. E esse processo de conversão deles também pode levar a sua vida a uma valorização do que é o Evangelho, do que é a mensagem de salvação que ele te traz. E o segundo ponto que nós queremos aqui nos despedir. Quando os apóstolos escutaram o que o Senhor falou, eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Como se fosse até difícil entender como eles poderiam viver essa exigência. E o Senhor, assim, assemelhando o coração dele ao que ele queria realmente levar esses apóstolos a entender, ele termina assim dizendo: ora, se tivesseis fé e falasse, arranca essa planta daqui e vai plantar lá no mar, ela iria assim acontecer, porque a tua fé gera esta obra. Ou seja, o Senhor, ele traz
para fechar esse evangelho, um ensinamento a partir do que os apóstolos mais necessitavam. A fé na oração para pedir a graça que necessitam para uma conversão. Então, se você acha que tem uma fé ainda muito pequenina para conseguir viver o que o evangelho hoje aqui traz, o Senhor te convida a pedir com fé, na oração, a graça de acreditar, a graça de realmente se configurar a Ele a partir da tua vivência concreta de atos de fé. A partir do teu coração se derramando na presença do Senhor, para deixar que Ele vá vivendo em ti, para deixar que Ele realmente transborde todo o teu coração, para que esse caminho de fé e de salvação nos traz. Uma vida nova, uma vida na graça e que comunica a vida a todos aqueles que se aproximam de nós. Comecemos, portanto, pela oração, pela graça de pedir na oração que o Senhor aumente a nossa fé, para que essa fé se traduza em conversão nas nossas vidas e também em sermos facilitadores do caminho de conversão, do processo de conversão de todos os irmãos que o Senhor nos confia para cuidarmos. Que a Virgem Maria, Mãe dos nossos corações, interceda por nós nessa meta e acompanhe cada passo de dor a ser transformado em amor em nossos processos de conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.